e acabam de vazar novas mensagens entre Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, que você vai ficar de queixo caído com essas novas informações que temos para trazer aqui. Acabou de sair agora, nós temos que mostrar aqui. E mais, nós vamos trazer aqui ainda nesse vídeo, na segunda parte, um advogado criminalista que achou algo no meio dessas mensagens que é realmente estarrecedor, é para cair metade da República. Pessoal, nós estamos não só diante de um caso de impeachment de ministro do Supremo, mas num caso de prisão com mais de 30 anos de cadeia. Nós vamos trazer tudo isso aqui agora. Primeiramente, o advogado André Marcília vai mostrar algo aqui estarrecedor e depois o advogado Jeffrey Chechini encontrou algo que ninguém percebeu, mas que ele vai mostrar aqui. Então esse vídeo está sensacional, você deve dar um like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal para ver outras matérias como essa. Pessoal, uma grande notícia acaba de sair nesse dia e nós vamos trazer agora. Confira aí. Meus amigos, nós temos novas informações a respeito do caso da troca de mensagens entre Vorcaro e Moraes. Até ontem as informações eram de que nós tínhamos uma mensagem enviada pelo Vorcaro ao Moraes no dia da prisão do Vorcaro. Não essa última prisão, a primeira prisão feita no aeroporto de Guarulhos às 10 horas da noite, ainda em 2025. Essas informações agora foram atualizadas pela Malu Gaspar. A Malu Gaspar vazou todas as mensagens trocadas entre Vorcaro e Moraes no dia da prisão do Vorcaro, repito, em 2025, e são 9 as mensagens. 9 mensagens trocadas entre Vorcaro e Moraes no dia da prisão do Vorcaro. O Vorcaro chega a enviar por 2 vezes a mensagem ao Moraes, conseguiu bloquear 2 vezes, ele envia essa mensagem e chega a enviar mensagens para o ministro Moraes 1 hora antes de ser preso às 10 da noite no aeroporto de Guarulhos. As mensagens começaram às 7 horas e 19 minutos desse dia, ou seja, de manhã, e acabaram às 20 horas e 48 minutos do mesmo dia, ou seja, passou o dia inteiro conversando com o ministro Moraes e, repito, por 2 vezes diz, conseguiu bloquear. Muitas mensagens sobre o Master e, sobretudo, essa conseguiu bloquear, que provavelmente tem a ver com a sua prisão, ou com a notícia que ele sabia, sabia tanto que estava fugindo, sabia que ia ser preso e muito provavelmente esse conseguiu bloquear era uma tentativa de pedir ao ministro Moraes que impedisse a sua prisão. Essas mensagens a gente não tem a resposta do Moraes. Infelizmente as respostas nós não temos porque o celular do Vorcaro foi apreendido, mas o do Moraes ainda não. E essas mensagens eram feitas da seguinte forma: eles escreviam num texto, num Word, no celular, e depois fotografavam aquilo que tinham escrito e mandavam para o outro como mensagem de visualização única. Então a pessoa abre e vê, sabe que nem foto? Abre e vê e a mensagem some. Por isso não tem a resposta do Moraes, porque como o Vorcaro viu a resposta do Moraes, ela sumiu. Mas o Moraes respondeu. Agora cabe aos técnicos, estava até conversando com alguém de TI, dizendo que é possível sim recuperar essas mensagens de visualização única. Mas, enfim, por enquanto a gente não tem as respostas do Moraes, apenas as fotografias enviadas pelo Vorcaro das suas próprias mensagens. E repito, eram mensagens sobre o Master, uma tentativa de fazer com que o Master ainda ganhasse uma sobrevida, o que prova que o ministro Moraes sim estava, claro, ainda em investigação isso, mas estava atuando em favor do Vorcaro em nome, muito provavelmente, do contrato que o Master tinha com a sua esposa. Ou seja, isso é crime, isso chama-se advocacia administrativa, quando um servidor público atua como advogado em favor de alguém. Se essa atuação foi ilícita, ou seja, se a vantagem que o Vorcaro queria é indevida, ainda há um outro crime, o crime de corrupção passiva, que é suborno, propina, etc. E nós temos ainda a possibilidade de que, se esse conseguiu bloquear fosse a respeito da prisão, pode ser, meus caros, que o ministro Moraes estivesse eventualmente até envolvido em obstrução de justiça, que é você impedir a justiça, as investigações de seguirem adiante. Ou seja, nós podemos sim estar diante da notícia com essas mensagens, com essas revelações de que o ministro Moraes deve ser investigado, de que o ministro Moraes pode ter cometido crimes, e não são poucos e são gravíssimos. É relevante que isso siga adiante, é relevante que o Gonê saia debaixo da
da cama onde está e peça a investigação, peça que isso siga não apenas em relação ao Toffoli, mas também em relação ao Moraes, e que a Polícia Federal siga o seu papel autônomo. Essas mensagens são a prova de que os ministros do STF podem ter destruído não só a democracia, não, podem ter destruído até mesmo o sistema financeiro brasileiro. Nós podemos estar diante de um Vorcaro que não apenas controlava o Moraes pelo contrato que tinha com a esposa do ministro, mas que controlava o próprio inquérito das fake news. Eu vou te contar isso e por que isso pode estar subentendido nas mensagens reveladas pela Polícia Federal. Eu vou contar e mostrar a mensagem para você. Nas mensagens vazadas do celular do Vorcaro, na troca de mensagens que ele fazia com o tal do Sicário, que ontem morreu e não queria morrer, não queria terminar de morrer. A Polícia Federal dizia que ele morreu, a Secretaria de Saúde de Minas que ele não morreu, enfim, acabaram conseguindo fazer com que ele morresse no final das contas, e o tal do Sicário recebia mensagens do Vorcaro dizendo que ele estava irritadíssimo com um dos jornais, esses jornalecos de esquerda, o DCM, online, e dizia, por meio dessa irritação, que estavam fazendo matérias negativas contra o Vorcaro, e aí que vem a ameaça. A ameaça era colocar o site, dizia o Vorcaro, vamos colocar esse site aí no inquérito das fake news, dando a entender que ele, Vorcaro, tinha esse poder. É impressionante, mas é isso. A essa altura, o Vorcaro, o Banco Master, já tinha contratado a esposa, o escritório da esposa do Moraes, por 129 milhões há cerca de 10 meses. E já tinha pago também a essa altura mais de 30 milhões para a doutora Vivi, a esposa do Moraes. Isso, essas mensagens que saíram pela Malu Gaspar no Globo e que mostram esse poder do Vorcaro, dizem o seguinte, entre aspas, diálogos, estou lendo a Malu Gaspar, diálogos entre Vorcaro e um funcionário a quem ele chamava de Sicário, que constam de representação da Polícia Federal e foram obtidos pela coluna, mostram que ao ficar irritado com uma reportagem do DCM, o banqueiro escreveu, aspas para o banqueiro, o Vorcaro diz, estão achando que estão mexendo com o menino? Agora não quero mais. Vão entrar no processo das fake news. O Vorcaro falando, vão entrar no processo das fake news. Vou fechar esse site, o DCM. Manda deixar a matéria. Esses otários. Bom, o Vorcaro, então, parece que tinha esse poder. E se tinha esse poder, o poder que o ministro tinha, bom, ele não estaria influenciando apenas o ministro por meio da sua esposa, ele estaria influenciando o próprio ministro e estaria influenciando o próprio inquérito das fake news, que machucou tanta gente, que fez tanto mal aos réus do dia 8, que inventou tanta mentira e censura e força bruta, e agora talvez estivesse na mão de um bandido como o Vorcaro. Só faltava essa. É impressionante, mas são gravíssimas essas mensagens, porque dão a entender que o Vorcaro tinha o poder de colocar aquele que lhe desabonasse, que falasse mal dele, no inquérito que está com o ministro Moraes. Meus caros, por incrível que pareça, depois esse DCM, também saiu hoje na imprensa, no Poder 360, esse DCM recebeu supostamente dinheiro do Vorcaro, ou seja, ele tentou por mal e aí fez uma negociação, entre aspas, por bem com o site. Impressionante. Ele comprou imprensa, ele comprava escritório, ele comprava todo mundo. Todo mundo. Será que ele mandava também no inquérito das fake news? Será que o Vorcaro é o dono do Brasil? Ou será que tem alguém acima dele e a gente ainda vai descobrir? Pois é, agora veja o que o advogado Jeffrey Chikine encontrou analisando de forma mais técnica essas mensagens e outras mensagens mais que ele vai trazer aqui. É seríssimo, isso é muito grave, nós nunca vimos isso na República Brasileira. Confira e voltamos em seguida. Sou advogado criminalista há 14 anos, especialista em direito penal e processo penal, mestre em direito penal, professor de direito penal e processo penal. Analisei as mais de 1.600 páginas de mensagens do celular do Vorcaro e afirmo para vocês, em tese, nós temos ali crimes de corrupção, advocacia administrativa, fraude processual e obstrução da justiça. É muito grave
o que tem nessas mensagens entre Vorcaro e Alexandre de Moraes. E sabe o que não tem? Não tem conversa, não tem mensagens entre Vorcaro e sua advogada. Exatamente isso. A única mensagem que tem nessas 1.600 páginas, fazendo menção a Viviane Barsi, a advogada de 129 milhões, é uma mensagem da noiva do Vorcaro para o Vorcaro, dizendo que viu uma matéria da Folha de São Paulo falando da esposa do Moraes. Olha aqui. Ai, amor, agora tá valendo o negócio da Viviane Barsi. E ele diz, deixa eu te pedir, não fica lendo essas coisas. Todas as outras mensagens que tem são de Vorcaro diretamente com Alexandre de Moraes. E pior, as mensagens que falam diretamente em interferência a favor do Vorcaro, interferência a favor do Banco Master, são no dia da prisão do Vorcaro. Na semana que Alexandre de Moraes estava condenando Jair Bolsonaro, ele estava conversando com Vorcaro para salvar Vorcaro e Banco Master. Vorcaro falou a Alexandre de Moraes sobre salvar Master no dia que foi preso em 2025. Troca de mensagens entre eles durou todo o dia da prisão e mencionava a necessidade de entrar no circuito do processo. Se Alexandre de Moraes recebeu via sua esposa 129 milhões para entrar no circuito do processo, o nome disso é corrupção. Durante toda a instrução da farsa da trama golpista, onde inocentes estavam sendo acusados por crimes que não praticaram, Alexandre de Moraes estava convivendo com Vorcaro, falando com Vorcaro, se encontrando com Vorcaro, intercedendo por Vorcaro para salvar Vorcaro e o Banco Master. Vorcaro trocou mensagens com Alexandre de Moraes no dia que foi preso de jornal, mas Alexandre de Moraes afirma que não recebeu essas mensagens referidas na reportagem e fala em ilação mentirosa. Um dia é da caça, outro dia é do caçador. Sabe o que é ilação? Ilação é dizer que existe uma minuta golpista que nunca ninguém viu, que nunca foi encontrada, nunca foi apreendida. Por quê? As mensagens trocadas entre Vorcaro e Moraes, Moraes e Vorcaro, foram encontradas pela Polícia Federal em perícia oficial da Polícia Federal. Então, hoje, em 2026, Alexandre de Moraes chama a mesma Polícia Federal que ele usou para condenar inocentes de mentirosa. Alexandre de Moraes diz que a perícia da Polícia Federal é falsa, que a Polícia Federal mente, que a Polícia Federal o acusou injustamente de forma mentirosa. Só que essas mensagens que estão sendo divulgadas pela imprensa e não por nós, provém de perícia oficial feita pela Polícia Federal. E, diferentemente dessas mensagens, o que não existe é a minuta golpista. Felipe Martins foi condenado por ter escrito uma minuta que não existe e que nem perícia da Polícia Federal encontrou. Agora, as mensagens encontradas em perícia são mentirosas. Isso aqui é Folha de São Paulo, tá? Olha lá. O dono do Banco Master trocou mensagens de WhatsApp com o ministro do STF ao longo do dia em que foi preso, dia 17. Olha aqui, trama golpista chegando ao fim. 9 mensagens trocadas entre os dois no WhatsApp das 7 às 20 horas, trocadas entre os dois. O banqueiro narra negociações para tentar salvar o Master. Juridicamente, no direito penal, o nome disso é obstrução da justiça, o nome disso é corrupção. Faz referência a tratativas com Financeira Fictor, cujo acordo seria anunciado na tarde daquele dia. Estou tentando antecipar os investidores e tenho chances de conseguir. Alexandre de Moraes, se não fosse ministro do STF, já teria tomado busca e apreensão, poderia estar preso. Moraes respondeu a mensagem por meio de uma imagem que desaparece automaticamente após ser vista. Moraes enviou 3 áudios de visualização única.
Por que enviar áudios de visualização única? Por que enviar foto de visualização única? Para não ser descoberto, para ninguém saber o teor do conteúdo, para falar coisas que ninguém pode descobrir. Lembrando que esse Alexandre de Moraes é o mesmo Alexandre de Moraes que emitiu uma nota dizendo que nunca falou com o Vorcaro, que nunca se encontrou com o Vorcaro e que todo mundo mente. Depois Vorcaro presta contas a Alexandre de Moraes e diz a Moraes: fiz uma correria aqui para tentar salvar, fiz o que deu, vou anunciar parte da transação. Me parece que o Vorcaro está falando com o chefe. Está falando com o sócio majoritário? Os dados obtidos por O Globo, indicam que Moraes respondia às mensagens. Em uma das mensagens, o blogueiro responde e tira uma dúvida do ministro. Seria melhor na sexta, junto com os gringos, mas foi o que deu para fazer dentro da situação. Enquanto Alexandre de Moraes julgava Bolsonaro por trama golpista, julgava Felipe Martins por trama golpista, condenava pessoas por atentado à democracia, ele estava assim com o Vorcaro. Ele estava trocando mensagens, auxiliando o Vorcaro a salvar um banco que deu uma fraude de 12 bi, tentando salvar um criminoso que é Vorcaro, que contratou o escritório da sua esposa por 129 milhões. Não tem uma mensagem do Vorcaro com Viviane Barce de Moraes. Todas as mensagens são diretamente com o próprio Alexandre de Moraes, o que fica claro quem foi o contratado. O nome disso, em tese, supostamente é corrupção. Caiu a República, caiu, o país virou, acabou, é impeachment, é prisão, fim da linha, não há mais o que ser dito aqui. E vejam que até agora só 1/3 do celular do Vorcaro foi periciado, tá? Tem mais coisa ainda para vir. Como pode esse juiz ter moral, ética para chamar Bolsonaro de golpista? Lembrando, esse que julgou é a suposta vítima, investigou o caso e agora puxou para o seu gabinete o Shor, o cara que fez todo o trabalho para ele durante a investigação, o cara que produziu tudo que ele utilizou para condenar Bolsonaro, seus assessores, Felipe Martins, por trama golpista. Gente, isso não é um circo, porque circo é mais organizado. Isso é um Estado criminoso. Se fôssemos um país sério, esse ministro já estaria afastado pelo Senado, porque constitucionalmente é o Senado que pode afastar. Instaurando um processo de impeachment, o ministro é afastado imediatamente. O que é que esse Senado está esperando? Congresso Nacional, vamos trabalhar? Senadores, vamos trabalhar? Instaurem imediatamente um processo de impeachment contra esse ministro e o afastem imediatamente do cargo, antes que ele faça mais maldades e antes, inclusive, que ele mande prender André Mendonça. Não duvidem, tá? Nada é impossível. Para uma pessoa capaz de interferir dessa forma a favor de Vorcaro, ele é capaz de tudo. E tem mais, essas mensagens encontradas pela Polícia Federal são tecnicamente provas, porque aquilo que é obtido de perícia se chama prova cautelar. Então já há provas contra Alexandre de Moraes. Não há indícios, não. O Senado pode utilizar como prova emprestada essa perícia da Polícia Federal para impeachar Alexandre de Moraes. E André Mendonça pode utilizar essa perícia para instaurar investigação específica contra Alexandre de Moraes. E o PGR, se for sério, ele pode utilizar e deve utilizar essa perícia para denunciar Alexandre de Moraes. A justiça agora e a correta aplicação da lei estão nas mãos do Senado e do PGR. PGR, você tem o dever legal, com as provas periciais que já existem,
de oferecer denúncia criminal contra o Alexandre de Moraes. Senadores da República, vocês têm o dever legal, obrigação legal de, com essa perícia da Polícia Federal, instaurar processo de impeachment contra o Moraes e afastá-lo imediatamente do mandato. É isso que deve acontecer. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Cadeia! Cadeia! Novas mensagens vazadas nesta madrugada deveriam colocar Alexandre de Moraes na prisão. Eu vou te mostrar agora os fatos, as provas e o que aconteceria com qualquer funcionário público que estivesse na posição do Moraes. Você vai ver as mensagens e olha, gente, o Brasil está estremecendo. Vazou o conteúdo das 4 mensagens que o Vorcaro enviou a Alexandre de Moraes no dia da sua prisão e que apagou em seguida. Fora essas 4, tem 5 do Alexandre de Moraes para Daniel Vorcaro, enviadas e apagadas. Nós já sabemos o que as 4 do Vorcaro diziam e o que elas revelam é gravíssimo. Isso foi revelado hoje, nessa madrugada. Faltam palavras para descrever. Fica aqui comigo então agora, que como sempre, quem revelou foi a Malu Gaspar no Globo. Olha a matéria. Vorcaro falou a Alexandre de Moraes sobre salvar Master no dia em que ele foi preso em 2025. É mais grave do que isso, gente. Eu vou te mostrar com o olhar de investigador. A reportagem ela teve acesso aos prints de 9 mensagens trocadas entre as 7 horas e 19 minutos da manhã e as 20 horas e 48 minutos da noite daquele dia da prisão do Vorcaro, dia 17 de novembro de 2025. E sem delongas, elas fornecem indícios dos crimes de corrupção e de obstrução de investigação de organização criminosa. Leia aqui comigo a primeira mensagem do Vorcaro, que foi enviada às 7 horas e 19 minutos do dia em que Vorcaro seria preso. Olha aqui, como que a gente tem acesso ao conteúdo, Deltan? Pelo seguinte, a Polícia Federal apreendeu o celular do Vorcaro. E aí você vê aqui na direita a tela do WhatsApp do Vorcaro e você vê a troca de mensagens entre Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes, que é como ele salvava o nome do Moraes, Alexandre de Moraes Brasília. Essa troca de 9 mensagens está lá, registrada no WhatsApp. E eram mensagens de visualização única, ou seja, a pessoa vê e automaticamente a mensagem se autodestrói. O que mostra aí que eles queriam esconder o rastro daquilo que eles estavam falando. E a Polícia Federal conseguiu identificar as horas das trocas de mensagens. E o sistema que eles usavam acabou revelando o conteúdo das mensagens do Vorcaro. Como isso, Deltan? Porque o Vorcaro, para mandar essa mensagem de visualização única, ele ia no iPhone, abria o bloco de notas, escrevia o que ele queria mandar para o Moraes, dava um print, ia lá no WhatsApp e mandava essa foto do print do bloco de notas com uma mensagem de visualização única. E aí a Polícia Federal cruzou os horários e os dias das notas feitas do bloco de notas e das mensagens enviadas de visualização única no WhatsApp. E olha aqui o que ela identificou. Ó. Bloco de notas, no mesmo dia da prisão, dia 17 de novembro, uma mensagem salva pela última vez, alterada pela última vez às 7h18 horas da manhã. E aí, às 7h19, um minuto depois, é enviada a mensagem para Alexandre de Moraes. Então, ele foi casando, a Polícia Federal foi casando os registros, as anotações do bloco de notas com os envios das mensagens de visualização única e conseguiu descobrir o conteúdo das mensagens escritas para Alexandre de Moraes por Daniel Vorcaro. E é agora isso que você vai ficar fazendo. Isso aqui é o escândalo dos escândalos dos escândalos. Acompanhe aqui comigo. Primeira mensagem enviada pelo Daniel Vorcaro pela manhã, 7 horas e 19 minutos. Bom dia, tudo bem? Lembre, Daniel Vorcaro escrevendo para o ministro. Estou tentando antecipar os investidores aqui e tenho chances de conseguir assinar e anunciar ainda uma parte, ainda hoje. E aí eu irei para lá para tentar uma assinatura dos demais investidores estrangeiros. O que é isso aqui? Daniel Vorcaro estava criando uma história, uma narrativa na época da operação policial e da operação do Banco Central contra ele, de que ele estava saneando o Master, de que o Master seria salvo por investidores estrangeiros. E aqui ele está reproduzindo essa história, essa narrativa para o ministro, dizendo, olha, estou quase conseguindo salvar o Master. E aí ele está dizendo, ó, de outro lado, eu acho que o tema que falamos começou a dar uma vazada, obviamente sem qualquer detalhes. Qual que é esse tema que nós falamos? É uma investigação sigilosa, que Daniel Vorcaro nem deveria saber que existe uma investigação sigilosa contra ele e contra o Master. E aí, veja só, ele está dizendo aqui que nós falamos desse tema. Como assim? Falou com o ministro e o ministro não fez nada, sabendo que o Vorcaro tinha acesso a uma investigação sigilosa. Segue aqui, ó. Mas a turma do BRB me disse que está tendo um movimento de sacanagem do caso. E que a mesma jornalista que antes estava fazendo perguntas, se vazar algo, vai ser péssimo. Se vazar essa investigação sigilosa sobre o Master. Mas pode ser que dê um gancho para entrar no circuito do processo. Por que isso? Porque se vem à tona a existência da investigação,
Aí, o Daniel Vorcaro, ele tem uma justificativa para lá e ofereceu uma petição no processo, no inquérito, na investigação, que é exatamente o que ele fez em seguida. Ele promoveu o vazamento e foi lá e entrou no processo contra uma busca e apreensão, uma prisão dele naquele mesmo dia. Foi o que a gente se descobriu, o que a imprensa informou que ele teria feito em seguida, aí no mesmo dia. E ele termina dizendo, se tiver alguma novidade, vamos nos falar. Gente, isso aqui é o cúmulo do absurdo. Veja aqui o final, ó. Se algo vazar, vai ser péssimo, mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. Vorcaro está falando com o Moraes aqui sobre estratégia processual no inquérito sigiloso a que ele nem devia ter acesso e que nós hoje sabemos que ele tinha acesso por meio de compra de senhas, coisa de organização criminosa mafiosa. Pensa o seguinte, o acesso do Vorcaro ao inquérito era ilegal. E o ministro lê aí o Vorcaro dizendo que sabia da investigação sigilosa. Aliás, segundo o primeiro parágrafo, ele sugere que já tinham conversado sobre esse assunto. E aí o Moraes, ele tinha obrigação de reportar isso, gente. De agir em favor da justiça, não do Vorcaro. Mas ele tá ali, trocando mensagens com o Vorcaro. Num contexto em que você vai ver que o Vorcaro pede ajuda do Moraes. E aí o Moraes responde às 8 horas e 16 minutos com uma mensagem de visualização única, a qual a gente não tem acesso. Tá aqui, ó, no print do lado direito. E aí veja a sequência aqui, gente. Vem duas mensagens agora seguidas do Vorcaro. Às 17 horas 22, 17 horas aqui e 26 do dia. A gente já tá na tarde do dia. O Vorcaro vai ser preso às 22 horas dessa noite. E aí vejam aqui o que o Vorcaro escreve. Ele coloca às 17 horas 22. Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Fiz o que deu, vou anunciar a parte da transação. E aí o Vorcaro naquele dia ele fala de uma suposta venda do Master para o grupo Victor. Ele estava tentando impedir, obstruir a investigação, paralisar a atuação do Banco Central com uma história cobertura, com uma narrativa que até hoje não se provou verdadeira aí de que existiria realmente um investimento, uma compra. Nada disso se provou verdadeiro. Aí logo em seguida, 4 minutos depois, às 17 horas 26, ele escreve o seguinte para o ministro. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Como assim? Como assim bloquear? Bloquear o quê? Bloquear a prisão do Vorcaro? A operação, a investigação? Que outra coisa poderia ser bloqueada que não fosse isso nesse contexto? E Moraes responde às 17 horas e 31 minutos em seguida essas duas mensagens e a gente não sabe o que ele responde porque era mensagem de visualização única, eles apagaram os rastros. Consegue entender isso? A gravidade disso? E aí, às 19 horas e 58 minutos, vem uma nova mensagem em que o Vorcaro insiste aqui, ó. Alguma novidade? Alguma novidade? E ele manda essa mensagem às 20 horas e 4 minutos. Lembra, ele vai ser preso às 22 horas. E aí o Moraes responde, Moraes agora com duas mensagens de visualização única, às 20 horas e 21 minutos e às 20 horas e 23 minutos. Todas aí de visualização única, então, mais uma vez, a gente não tem acesso ao que o Moraes escreve aí. Por último, às 20 horas e 48 minutos, Vorcaro vem e faz esta mensagem aqui, ó. Foi. Seria melhor na sexta junto com os gringos, mas foi o que deu para fazer dentro da situação. Acho que ele está dizendo algo na linha assim, olha, a gente anunciou a venda, o investimento, porque foi o que deu para fazer. Seria melhor fazer lá no exterior, com os gringos, um vídeo, um anúncio conjunto, mas aí já anunciou agora. Acho que pode inibir. Inibir o quê, gente? Inibir a atuação do Banco Central? Inibir a operação policial que estava sendo deflagrada? Eu não vejo outra coisa que pudesse ser inibido, que eles poderiam estar conversando sobre inibir. Ou ainda sobre bloquear. Amanhã começam as batidas do Esteves. Tô indo assinar com os investidores de fora e estou online. Gente, amanhã começam as batidas do Esteves. O que é isso? Tinha uma narrativa do Vorcaro na época de que tudo o que acontecia aí contra ele era uma conspiração de bancos nacionais, do monopólio dos bancos que queria sacanear ele. Ou seja, gente, o Vorcaro aqui estava desconfiando que eles sofreriam buscas e apreensões a partir do dia seguinte, o que ele chama de batidas do Esteves, e essa era a narrativa do Vorcaro que ele usava na época de que tudo o que havia contra o Master era uma grande conspiração dos grandes bancos para excluir ele do mercado e defender o monopólio dos grandes bancos. E aí o Moraes responde, adivinha com o quê? Com um joinha. Com um joinha. Essa última mensagem aqui do Daniel Vorcaro foi respondida com um joinha. Você vê aqui, ó, embaixo aqui, ó, na mensagem um joinha marcado. O primeiro problema que eu falei é o que eu falei para vocês, gente. Como é que o Moraes responde com um joinha o fato de que o investigado sabia das buscas e da atuação contra ele?
Isso significa que o Moraes sabia que o Vorcaro tinha acesso indevido aos sistemas de informação, ou seja, isso indica que o Moraes sabia que o Daniel Vorcaro agia criminosamente. Isso sugere. E aí mandou um joinha. Não mandou a polícia, não pediu investigação, não deu as famosas 48 horas, não censurou, não fez nada, não cortou relações. Não, mandou um joinha. Agora presta atenção. O contrato milionário, gente, era com a Viviane. Era com a esposa do Moraes, não com ele. Só que todas as mensagens reveladas até agora não são com a Viviane, são com o Moraes. Não há registro aí de mensagens com a Viviane, só com o ministro. Se o contrato era de serviços jurídicos da esposa, por que o Vorcaro falava com Moraes? Por que eles discutiam estratégias processuais? Por que Moraes respondia a pedidos sobre bloquear, conseguiu bloquear ou a investigação, ou a atuação do Banco Central? E tem mais, gente. Alexandre de Moraes mentiu. Ele negou receber essas mensagens, só que isso aqui é prova. É print do celular de Vorcaro, periciado. E Moraes negou. Olha aqui o tamanho da cara de pau. Olha aqui, o ministro Alexandre de Moraes diz que não recebeu essas mensagens referidas à matéria. Trata-se de ilação mentirosa no sentido, novamente, de vamos e convenhamos, atacar o Supremo Tribunal Federal. Quem ataca é ministro que faz coisa errada, faz mal feito. É esse que ataca o Supremo Tribunal Federal. Que absurdo! Ele chamou de ilação mentirosa. Mas isso é perícia, isso é prova, isso é fato. A Polícia Federal periciou o celular, as mensagens existem, os horários batem, as respostas do Moraes estão registradas no aparelho. E isso serve sim como prova, periciado. Não é um vazamento, não é hacker, não é um conteúdo acessado indevidamente, não tem nada aí deturpado, é a Polícia Federal com valor de prova. Moraes mentiu. E pior, ele apagava sistematicamente as mensagens, usava visualização única. Por quê? O que o ministro do STF tem a esconder em conversas com banqueiros sobre processos sigilosos contra o banqueiro? Eu vou dizer o que qualquer procurador pensaria e faria nessa situação se não fosse Alexandre de Moraes. Se o Alexandre de Moraes não fosse ministro do Supremo, ou se não fosse ele, fosse um funcionário público, estaria agora sendo investigado por corrupção passiva e por obstrução de justiça. Obstrução de investigação de organização criminosa, para ser mais exato. Poderia sofrer busca e apreensão, muito provavelmente sofreria para pegar o celular dele e saber o que aconteceu do outro lado. Possivelmente sofreria prisão preventiva pelos indícios de obstrução da investigação. Os elementos aí, gente, estão todos aí para quem quiser ver. Contrato de 129 milhões de reais com a esposa do ministro. Da mesma forma como o Daniel Vorcaro tinha contrato de consultoria simulado com o funcionário do Banco Central corrompido pelo Vorcaro. A hipótese é, será que esse contrato de 129 não era também uma simulação? Mas tem mensagens pedindo ajuda para bloquear a investigação. Tem respostas do ministro em mensagens que se apagam, o que é usado normalmente por criminosos para apagar rastros. Tem discussão sobre entrar no circuito do processo. Tem negativa falsa sobre a existência das mensagens, ou seja, mentiras comprovadas para se esquivar dos fatos. Tem joinha no final. Por acaso isso não são indícios suficientes para uma investigação? Em Paulo Gonet, a Moraes cabe, é claro, a presunção de inocência, como a qualquer um. Mas a Moraes cabe também a lei, como a qualquer um. Cabe investigação, afastamento do cargo diante da gravidade dos fatos. Mas o que nós vemos? Silêncio. O Senado não se manifesta. O STF não age como um todo, age só pelas mãos firmes de um ministro que se levantou em cima da sua fé, em cima da sua correção para lutar contra a injustiça, seja quem for que esteja praticando. Mas a PGR não investiga, não age. O Moraes continua julgando processos como se nada tivesse acontecido. Se o PGR, Paulo Gonet, não agir agora, ele vai manchar sua biografia para sempre. Se o presidente do Senado ficar omisso, ele vai assumir a posição de cúmplice, como alguém que pode ser atingido pelas investigações e que quer estancar essa sangria. Vergonha é pouco. A omissão do Senado está virando escândalo quase tão grande como o próprio escândalo do Moraes, porque pela primeira vez nós temos um ministro do STF sendo investigado pela Polícia Federal. O reconhecimento oficial dessa investigação virou um detalhe. Os fatos estão aí. Me conta aí nos comentários. Você acha que o Moraes deve ser afastado do Supremo enquanto é investigado? Como seria qualquer funcionário público? Em um país minimamente civilizado, aliás, ele mesmo já teria se afastado. O que nós estamos vivendo é mais uma evidência dos abusos de Moraes e de alguns ministros que se instalaram no país e que agora serve para brindar pessoas no alto escalão do poder
suspeitas de crimes gravíssimos. Pois é, se fosse qualquer outro tipo de funcionário público que presta serviço no judiciário, até mesmo no legislativo ou no executivo, isso já seria motivo para uma exoneração do cargo e também uma prisão. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro está preso por muito menos do que mensagens gravadas. Na verdade, o tal golpe, né, a tal minuta do golpe que eles acusaram Jair Bolsonaro, ela nunca foi vista por ninguém, nunca mostrou a digital ali do Jair Bolsonaro e mesmo assim ele foi preso. Foi preso com os votos dos ministros ali. Agora, nós temos aí mensagens vazadas entre um criminoso que desviou 12 bilhões de reais de velhinhos, de pessoas doentes, e um ministro da Suprema Corte, horas antes da prisão deste criminoso, interferindo no processo, justamente daquele que tem sacudido a República e deixado todo mundo de queixo caído. Esse caso do Banco Master, do rombo do INSS, nós estamos falando aqui há mais de 2 meses, porque é algo seríssimo. É o maior rombo do sistema financeiro brasileiro. Nem a Lava Jato, Petrolão, Mensalão chegou aos pés disso. Na verdade, só o Banco Master 12 bilhões, mas nós temos outros rombos que passam de 40 bi. E tudo isso envolvendo autoridades. Você percebeu que eles pararam de falar do Dias Toffoli? Pararam de falar do Dias Toffoli. Por que será? Agora estão falando do Moraes. Parece que a bomba agora está indo para o lado do Moraes. Será que querem derrubá-lo antes do tempo? Olha só, pessoal, como falou aqui o advogado Jeffrey Chikine, se nós estivéssemos num país sério, num país correto, onde as leis realmente fossem praticadas, imediatamente o Davi Alcolumbre estaria dando uma canetada lá, instaurando o processo de impeachment e ao começar o processo, não é no final não, só de começar o processo, o ministro já tem que ser afastado imediatamente, ele já fica afastado. Já não pode mais atuar como iluministro no Supremo Tribunal, assim como aconteceu com a Dilma. Quando começou o processo de impeachment, ela foi afastada. E aí durou ali 3, 4, 5, 6 meses, mas já foi afastado. E isso, se nós estivéssemos num país correto, num país justo, num país honesto, isso deveria acontecer agora. Não depende de, mas é ano eleitoral, não pode mexer com isso. Mas isso é perseguição. Não, mas nós vamos averiguar. E outra coisa também, olha só, a Rádio Auriverde, né, o pessoal da Rádio Auriverde noticiou que a família do ministro André Mendonça está recebendo agora uma segurança reforçada, porque eles estão temendo que algo possa acontecer com ele em retaliação a esse caso aí do Banco Master e do Vorcaro. Pessoal, realmente, nós passamos agora de todos os limites. Esse grupo de WhatsApp que foi descoberto sobre codinome de Turma, e essa turma aí, um deles acabou sendo morto dentro da cadeia essa semana. As coisas estão acontecendo uma após a outra ali em Brasília e o Brasil continua normal. As pessoas estão aí vivendo, estão dormindo, estão comendo, parece que não tem nada acontecendo. Mas se isso que está acontecendo aqui na Suprema Corte envolvendo o maior crime financeiro do Brasil, se isso acontecesse na Alemanha, na Itália, na Nova Zelândia, aonde acontecesse, seria caso imediato de retirada desses ministros envolvidos. Não só o Moraes, mas também o Dias Toffoli envolvido até o pescoço. E aí a pergunta que fica é o seguinte: até que hora que o Davi Alcolumbre vai sustentar ali essa pressão sobre os pedidos de impeachment? Aliás, nós tivemos no dia de ontem, o senador Eduardo Girão estava ali fazendo um pronunciamento como lhe é de direito, porque ele é um parlamentar, e aí ele pediu 1 minuto a mais para poder terminar o seu raciocínio. O presidente ali, Davi Alcolumbre, do Senado, interrompeu ele sem dar nenhuma explicação, passou a palavra para o próximo orador e ignorou. O senador Eduardo Girão ficou irritado, ficou ali, estarrecido e imediatamente já comunicou aos seus colegas ali e levou até a Comissão de Ética do Senado agora um pedido de afastamento do Davi Alcolumbre. Agora uma nova teoria ali, né, que eles estão criando para poder
afastar o Davi Alcolumbre, porque uma vez que ele não respeita os parlamentares de direita, uma vez que ele está sentado em pelo menos 10 pedidos de impeachment de ministro do Supremo, e outra, ele tem fortes laços com o governo Lula e também com o Supremo, então já é mais do que suspeito para poder ser afastado. Agora você já pensou, se afasta o Davi Alcolumbre e aí assume uma outra pessoa de centro-direita, ou talvez totalmente de direita, esses ministros do Supremo vão caindo um a um. Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, até o Flávio Dino. E aí uma grande faxina pode ser feita ali no Supremo Tribunal Federal. Já pensou isso acontecendo? Então olha só, eu quero que você coloque aqui embaixo nos comentários. Você acha que essas mensagens são realmente criminosas, são ilegais e um juiz não deveria estar conversando com o investigado? Ou não? É normal, porque afinal o Vorcaro contratou o escritório da esposa do Moraes, então ele poderia conversar com ele. O que você acha? Coloque aqui nos comentários. Quero te convidar também para se inscrever nesse canal, para dar um like, e eu quero te pedir uma coisa muito importante. Esse vídeo é importantíssimo você compartilhar. Então aqui embaixo tem uma setinha para o lado, assim, ó, se você clicar nessa setinha, vai abrir o WhatsApp, o Facebook, e você compartilha esse vídeo. É um favor que eu estou te pedindo pelo Brasil, por essa nação. Sabe por quê? Isso tem que ser denunciado e todo mundo tem que saber o tipo de pessoa que nós estamos lidando no Brasil. Aliás, o senador Cleitinho já defendeu, né, que os ministros do Supremo deveriam ter um cargo ali de, no máximo, 8 anos e eles deveriam ser votados. Deveria ser não um cargo de indicação, mas um cargo eletivo. O que você acha disso? Os ministros deveriam ser votados pela população e ter um cargo de 8 anos? Coloque aqui nos comentários, porque eu quero saber a sua opinião. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.